Vamos lá, gente, mais um vídeo começando e eu tô bem feliz porque aqui é uma série sobre um assunto que eu sou simplesmente fascinado. É um assunto que eu gosto muito. Inclusive, vou te contar aqui um segredo. Um dos meus primeiros vídeos, na verdade, eu acredito que foi o meu primeiro vídeo feito de uma maneira profissional, com estúdio, com videomaker. Foi um vídeo onde eu construí uma série sobre propósito. E isso aconteceu há uns 3 ou 4 anos atrás. Então, esse assunto é um assunto que eu gosto muito. De lá para cá, o meu conhecimento sobre esse tema, ele se aprofundou mais ainda. Então eu vi a necessidade de trazer novas informações. Eu vi a necessidade de trazer novos conteúdos sobre esse assunto e dentro dessa temática. Então eu vou fazer uma série sobre propósito, sobre será que propósito existe, como que eu faço para encontrar, enfim, todas essas questões que muitas pessoas tem como se fosse uma dor, um desconforto. Será que eu estou no lugar certo? Será que algo vai aparecer para mim ainda? Enfim. Então, esse é o primeiro vídeo dessa série. E nesse primeiro vídeo a gente vai debater o seguinte. Essa história de propósito, isso realmente existe? Isso é real? Ou isso é só balela? É isso que você vai ver nesse vídeo. Espero que fique até o final. E já clique e compartilha, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Então eu já queria trazer aqui uma ideia com vocês. Primeiro é o seguinte, eu só posso falar em propósito se por acaso eu admitir a existência de Deus. Se por acaso eu disser assim, nós somos filhos do macaco, a gente veio de uma evolução de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, tudo é um acaso, eu não poderia falar em propósito. Por quê? Porque a partir do momento em que o mundo ele é criado de forma aleatória, como se fosse um fruto de um acaso, é um mundo onde tudo que a gente está vivenciando não tem nenhum significado, não tem um propósito. E eu só posso falar em propósito quando eu admito a existência de um Criador. Ou seja, para eu falar na palavrinha propósito, eu tenho que pensar em um Criador, eu tenho que falar em Deus. Então, existe uma característica no ser humano que nos assemelha a Deus. E essa característica é a capacidade de criar. É a capacidade de trazer algo à existência que antes não existia. Então eu preciso refinar um pouquinho aqui com vocês essa palavra, criação. E olha só, tudo que a gente cria com um propósito. Então toda pessoa, quando ela vai criar algo, quando ela vai inventar algo, quando ela vai construir algo, ela sempre faz aquilo com uma finalidade, com um propósito. Ou seja, a criação, ela vem com uma característica plugada nela, que é o propósito. Tudo que eu crio com uma finalidade. Qual que é a finalidade dessa canetinha? É escrever no tablet. Qual que é a finalidade do cadastro de um sapato? É amarrar o sapato. Qual que é a finalidade desse botão? Qual que é o propósito desse botão? É segurar aqui a aba do meu tecido, da camisa. Então, tudo foi criado com um porquê. Tudo foi criado com um propósito. E se o ser humano, ele sempre quando ele vai fazer isso, ele tem essa característica de gerar uma finalidade, imagina a inteligência suprema que é Deus. Então, quando Deus nos cria, ele cria com um propósito. Então, eu já vi pessoas na internet falando assim, essa história de propósito isso é balela, isso aí é coisa do mercado coach, do mercado de desenvolvimento pessoal, que quis trazer uma nova temática para poder ganhar dinheiro, para poder lucrar. Gente, tenham senso de crítica. Olha só, se você diz que não existe propósito, primeiro, você já está admitindo que não existe um Criador. Você já está admitindo que não existe Deus. Segundo, se você diz que essa história de propósito é balela, então você pegue a sua Bíblia, que tem dentro da sua casa, e rasgue. Porque a Bíblia ela é propósito do início ao fim. Desde o início até o fim, existe um propósito, existe uma finalidade para tudo que acontece ali, para todas as histórias que estão ali. Até o propósito, já vou te dar aqui um gold. O propósito de Maria, ele foi traçado no Jardim do Éden. Na hora que Adão se afasta de Deus, naquele momento já existe uma profecia para o dia em que vai aparecer uma virgem, e dessa virgem vai sair um criador que vai pisar em cima da cabeça da serpente. Ou seja, naquele momento ali já saiu o propósito de Maria. Quando Maria nasce, ela já nasce com um propósito. Então Deus ele tem um propósito para todo ser humano. Toda criação tem um propósito. Agora,
Se eu admito isso como verdade, eu agora tenho que ir para a conclusão disso. Qual é a conclusão? A conclusão é que tem pessoas que estão dentro do propósito, tem pessoas que não estão dentro do propósito. É aí que tá. E a partir daqui sai uma série de consequências. Então, olha só. A gente vai trilhar aqui um raciocínio ao longo dessa série. O primeiro passo, a primeira coisa que eu estou trazendo aqui para vocês é se realmente essa história de propósito existe. Então, propósito. Opa, escrevi errado aqui. Vamos lá. Então, propósito é real? Esse é o primeiro questionamento. Então, se sim, a gente vai para o segundo questionamento. Tem pessoas que estão dentro do propósito, tem pessoas que estão aqui dentro do propósito e tem pessoas que estão fora do propósito. Tem pessoas que estão aqui do lado de fora do propósito. E para eu dizer que o propósito é real, eu tenho uma prerrogativa que está aqui antes desse argumento, que é Deus existe. Se Deus não existisse, eu não poderia falar em propósito. Fechou? Então, a gente acaba concluindo que se Deus existe, existe um propósito. Se Deus não existe, tudo é fruto do acaso. Tudo é fruto de uma explosão, de um Big Bang, que a partir daquilo ali tudo começa a se desenvolver de forma aleatória e a gente chega no mundo atual, onde eu tenho uma tecnologia gigantesca à minha disposição, mas que a gente não tem propósito nem finalidade nenhuma. Para a gente pensar nisso, é o seguinte, ó. Imagina, olha só, imagina um caminhão de mudança. Dentro desse caminhão de mudança, eu coloquei ali dentro daquele baú, aqueles caminhão baú. Imagina um caminhão baú. Aí eu coloquei dentro desse caminhão baú de mudança, eu coloquei ovos, coloquei farinha de trigo, eu coloquei leite condensado, eu coloquei creme de leite, eu coloquei fósforo, eu coloquei querosene lá dentro, enfim, eu estava transportando. E aí esse caminhão ele está andando e ele capota. E quando ele capota, todos os ingredientes eles se combinam de uma maneira precisa e ainda por cima, na hora que os ingredientes eles começam a se combinar de uma maneira muito precisa, o caminhão pega fogo, explode, aquilo ali cozinha os ingredientes e quando eu abro o caminhão, depois de todo esse capotamento, tem um bolo lá bonitinho, pronto. Então, se eu pensar no acaso, no mundo ser criado ao acaso, eu preciso ter muito mais fé. É algo muito mais difícil do que eu trazer a prerrogativa de que existe um Criador. Então, quando eu traço a existência de um Criador, eu começo a falar realmente em propósito. Fechou? Então, acho que isso aqui já está muito bem argumentado. Agora eu vou para a segunda conclusão. A segunda conclusão é que propósito ele é algo espiritual. O propósito ele é uma temática muito mais espiritual do que uma temática materialista. E eu já falei para vocês em vários outros vídeos, inclusive nas minhas redes sociais e tudo, que a constituição do ser humano ela engloba 3 coisas. Nós somos corpo, nós somos mente e nós somos espírito. E isso aqui eu vou debater bastante no segundo vídeo dessa série. Então, olha só, propósito é algo espiritual. Então, eu falei para vocês, propósito existe? Beleza, tranquilo. Então, nós temos aqui que admitir 2 coisas. Existem pessoas que estão dentro do propósito, existem pessoas que estão fora do propósito. Aqui são pessoas do grupo 1 e pessoas do grupo 2. Qual que é a consequência de eu estar dentro do meu propósito? Qual que é a consequência de eu não estar dentro do meu propósito? Isso aqui é uma pergunta que todos nós devemos fazer. A consequência é a seguinte. Deus ele nos cria, ele é o nosso criador. E quando ele nos cria com um propósito. Se eu não estou dentro desse propósito, eu não estou dentro do plano de Deus, eu não estou dentro da finalidade que Deus me criou. É a mesma coisa de eu como criador, eu como ser humano, e tendo a característica semelhante a Deus de criar, eu criar algo e esse algo ele não estar dentro do propósito que eu criei. Por exemplo, eu criar um computador, eu inventar um computador, eu criar ele, e ao invés de eu estar usando esse computador para poder servir como um computador, eu estou usando ele para poder apoiar um livro, por exemplo. Ou seja, aquela criação ela está totalmente fora do propósito dela. Ou então, por exemplo, eu
escrever um livro, dentro daquele livro ter toda uma ideia, e ao invés de esse livro ser usado para ser lido e trazer conhecimento para as pessoas, eu simplesmente peguei esse livro e eu coloquei ele para apoiar o canto da mesa que estava em falso. A mesa estava em falso e eu coloquei lá o livro. Ou seja, totalmente fora do propósito daquela criação. Então, eu trago analogias relacionadas com nós, seres humanos, criações nossas. Porque todas as vezes que eu falo em criação, mais uma vez eu falo, tem uma finalidade, existe um propósito. Mas e por que toda criação ela tem um propósito? Por que toda criação tem uma finalidade? Porque existe aqui um princípio. Um princípio. E quando a gente fala em princípio, o princípio ele é algo inviolável. É uma regra universal. E existe o princípio que é o princípio da dupla criação. Como é isso? O princípio da dupla criação, ele é o seguinte. Toda criação, ela primeiro é criada na minha mente, para depois ela ser criada no mundo concreto. Sempre. Isso é um princípio. Então, tudo que a gente cria, primeiro a gente imagina. Depois a gente coloca no plano real. Isso é um princípio relacionado com seres que têm inteligência. Se nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, existem várias características que nos assemelham a Ele. Uma delas é a capacidade de criar. Então, para eu entender a Deus, eu começo primeiro a olhar para mim, porque eu sei que tem coisas em mim que tem nele. Além de olhar para mim, que sou imagem e semelhança dele, eu começo a olhar para a criação dele, a natureza, várias outras coisas que ele criou. E a partir disso eu começo a ter um entendimento de quem ele é. A criação, ela revela o Criador. Deu para entender? Por quê? Porque a criação, ela vem da mente do Criador. Toda criação, ela passa pelo princípio de primeiro eu crio na mente, depois eu crio no mundo concreto. Então você quer entender um pouco a mente do Criador, você olha o sentido inverso. Todas as vezes que essa primeira criação ela está aqui no plano da ideia, no plano do planejar, é aqui onde se firma o propósito. Eu crio um propósito, eu jogo aquilo no plano concreto, aquilo ali é criado e ele é criado com uma finalidade. Ou seja, propósito existe? Existe. Propósito é real? É real. Todo mundo tem um propósito? Sim. E esse propósito ele é único. Ele é só seu. Assim como o meu propósito é só meu. Então, a partir do momento em que a gente nasce, Deus ele sabia exatamente as características genéticas nossas, a característica genética do meu pai e da minha mãe, a combinação para poder me gerar, para poder me criar. Ele sabia exatamente o local onde eu deveria crescer, nascer e crescer. Agora, eu vou entrar dentro desse plano do propósito ou eu vou ficar fora desse plano do propósito? Aqui tem outras questões que a gente precisa trabalhar aqui. Tem outras coisas que a gente vai trabalhar aqui para saber como é que eu faço para entrar dentro dessa caixinha e não ficar do lado de fora, para eu fazer parte desse grupo e não do grupo número 2, porque vai ter consequências e a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Então, preste atenção. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus, ele já nos conhecia antes mesmo da gente nascer. Antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Antes mesmo de eu ser gerado, de eu ser formado, ele já tinha um propósito para a gente. Assim como o propósito de Maria já estava determinado muito tempo antes dela nascer. Deu para entender? Então o propósito é único, você tem o seu, eu tenho o meu. Agora resta saber se você está dentro do seu propósito ou não. Quando a gente admite isso, a gente passa para outra consequência. Qual é? Não faz sentido eu me comparar com outra pessoa se o propósito da outra pessoa é dela e o meu propósito é meu. A partir do momento em que eu começo a sofrer com comparações, é porque eu estou totalmente distanciado do meu propósito. Eu não tenho a menor noção de quem eu sou, do que eu carrego, ou seja, quais são os meus dons e talentos e para onde eu estou indo. Eu começo a pegar características do outro. Ah, ele criou uma loja e deu certo, está ganhando dinheiro, então eu vou fazer parecido. Eu começo a pegar as coisas do outro porque eu ainda estou tentando me encontrar. Você percebeu? Então, quando eu começo a me comparar, eu começo a parar. Quem se compara, para. Fechou? Vamos lá para o próximo vídeo.